Oi pessoal, aqui é a professora Camila e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre função do primeiro grau, ou, para quem quiser chamar pelo nome completo, função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. A cara de uma função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b, lembrando que a gente pode trocar o f de x por simplesmente y. Como é uma função, a gente tem uma relação entre duas variáveis. A gente escolhe valores para x e obtém valores para y. Por que a gente chama de função do primeiro grau? Porque por mais que esteja escondidinha, existe uma potência 1 aqui no nosso x. O a e o b são números reais. E, para que a gente preserve a característica que traz o nome da função, a gente tem que garantir que o a não seja zero, porque se o a for zero, a gente não vai ter mais uma função do primeiro grau. Outra coisa importante é que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Os coeficientes a e b têm nomes apropriados e cada um deles vai trazer uma informação bem importante sobre essa reta. Vamos começar pelo mais fácil, que é o que está sozinho, que é o que a gente chama de coeficiente linear, e o que ele nos diz é o corte com o eixo y. Então, olhou para a tua função, identificou quem é que está sozinho, tu já sabe que essa função vai cortar o eixo y naquele valor. Então, por exemplo, se o b for 10, o corte vai ser em 10. Se o b for 4, o corte vai ser em 4. E só para justificar, por que isso acontece? Qualquer ponto em cima do eixo y, ele não tem deslocamento horizontal, ou seja, ele tem um x igual a zero. E se a gente jogar x igual a zero na função, a gente acaba anulando essa parcela e nos resta y igual a b. O outro coeficiente é o a, é o que a gente chama de coeficiente angular. E como o próprio nome sugere, ele vai nos falar sobre a angulação dessa reta, sobre a inclinação dela. E para a gente saber isso, a gente tem que simplesmente olhar para o sinal do a. Se o a for positivo, a nossa reta é crescente, ou seja, conforme eu avanço no eixo x, eu vou crescer, eu vou subir a lomba. E se meu a for negativo, ou seja, menor que zero, a minha reta vai ser decrescente, ou seja, conforme eu avanço no eixo x, eu vou descer a lomba. E o coeficiente angular, além de me dizer se a minha reta é crescente ou decrescente, ele vai me dizer o quanto ela cresce ou decresce. E isso a gente vai ver num exemplo. Nós temos aqui 4 gráficos e 4 funções para relacionar com cada um deles. Começando por esse aqui. Percebam que o corte com o eixo y é em menos 1, então eu já sei de barbada que o b tem que ser menos 1. Então eu já posso descartar essas duas aqui e fico em dúvida entre essas duas. Como essa reta é crescente, o a tem que ser positivo, o a é aquele que acompanha o x, então não pode ser menos x, tem que ser essa aqui, 2x menos 1. O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte, se o meu a é 2, ele está me dizendo que a cada unidade que eu ando no x, eu vou ter que subir 2 unidades no y. E percebam que é exatamente isso que acontece. Cada unidade que eu ando no x, eu tenho que subir 2 unidades no y para encontrar a reta. Esse gráfico aqui também tem o corte com o eixo y em menos 1. Então, bom, só nos sobra essa situação aqui. Porém, vamos entender que o a é menos 1, certo? Que é quem acompanha o x. O que ele está me dizendo? Que a cada unidade que eu ando no x, eu tenho que descer uma unidade no y, porque o menos vem na ideia de descer. E percebam que é exatamente isso. Quando eu ando uma unidade no x, para encontrar a reta, eu tenho que descer uma unidade no y. Ando uma unidade no x, desço uma unidade no y para encontrar a reta. Esse aqui. O corte com o eixo y é em 2, então eu já sei que meu b é 2. Como que eu vou escolher entre cada uma dessas aqui? A minha reta é decrescente, certo? Se a minha reta é decrescente, o a tem que ser negativo, então a gente fica com menos 2x mais 2. O que esse menos 2 está dizendo? Que a cada unidade que eu ando no x, eu tenho que descer 2 unidades no y. E percebam que é exatamente isso que acontece. Pega qualquer ponto dessa reta. Cada unidade que tu anda no x, tu tem que descer 2 unidades no y para encontrar a tua reta de novo. Então, é exatamente isso aí.
E, bom, essa última aqui, corte com eixo y em 2, então b é 2, reta crescente, a positivo, mais do que isso. O a aqui vale 1, né? Tem um 1 aqui multiplicando o x. E o que isso está me dizendo? Que a cada unidade que eu ando no x, eu tenho que subir uma unidade no y para encontrar a reta. Agora, pensa na seguinte situação. Um revendedor tem um salário fixo de R$500 e recebe mais R$100 por cada produto que ele vende. Se a gente chamar o salário dele de Y, a gente poderia escrever o salário da seguinte forma. Os R$500 fixo, que independe de quantos produtos ele conseguir vender, mais R$100 que ele recebe por cada produto que ele vende. E cada produto vendido eu vou chamar de X. Se tu não se sentir confortável por não estar na forma AX mais B, simplesmente troca a ordem, tá? Então, a gente teria aqui 100x mais 500, ok? Vamos olhar agora para o gráfico dessa função. A gente tem relacionado o número de produtos vendidos e o salário desse revendedor. Perceba que se ele não vender nenhum produto, ele vai ganhar apenas o fixo de R$500. Mas, por exemplo, se ele vender um produto, ele vai ganhar R$600, que é equivalente a quê? Ao fixo de 500 mais os R$100 desse produto que ele vendeu. Ah, mas se ele vender 3 produtos, ele vai ganhar quanto? Ele vai ganhar R$800, referente ao fixo de 500 mais os R$300 dos 3 produtos que ele vendeu. Agora, vamos supor que tu te depara com essa reta e precisa encontrar a função correspondente. Primeira coisa, se é uma reta, tu sabe que tu está procurando uma função na forma ax mais b. Euclides já disse que para determinar uma reta, a gente precisa de apenas 2 pontos. E nós já temos esses 2 pontos aqui. Eu só vou organizar se esse ponto é 3 e 2, então eu sei que o x é 3 e o y é 2. E esse aqui, o x é 1 e o y é 4. E a gente vai determinar A e B. Para determinar o A, a gente pode utilizar a seguinte fórmula. Variação no y sobre variação no x. O que é isso? É simplesmente eu fazer a diferença entre os y e a diferença entre o x. E a gente pode utilizar qualquer uma das ordens, só que tem que respeitar o seguinte. Se o y eu escolher primeiro desse ponto, o x eu vou ter que escolher primeiro desse ponto também. Então, vamos lá. Para os y, 4 menos 2. Para o x, 1 menos 3. 4 menos 2, 2. 1 menos 3, menos 2. 2 dividido por 2, 1. Mais com menos, menos. Então, eu acabei de descobrir que o meu A é menos 1. E aí, eu já tenho um novo protótipo dessa nossa função. É menos x mais b, certo? Porque se o A é menos 1, eu vou ter menos 1x ou simplesmente menos x. E aqui a gente poderia ter utilizado a ideia geométrica também. Percebam que de 1 para 3, eu andei 2 unidades no x. E o que aconteceu no y? Eu caí 2 unidades. Se andando 2, eu caio 2, andando só uma, eu vou cair quantas? Só uma também. Então, eu teria ali o menos 1. Agora, a gente precisa descobrir o b. Se a gente tivesse explícito aqui o corte com o eixo y, era só pegar esse cara e colocar aqui. Mas a gente não tem, a gente pode até desconfiar quem seja, mas a gente não tem certeza, então a gente tem que realmente calcular. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho 2 pontos aqui, e esses pontos são na forma x e y. Então, eu escolho qualquer um desses pontos, substituo os valores de x e y na minha função e descubro b. Eu vou escolher o 1 e 4. Então, vamos lá. O y eu vou trocar por 4. E o x eu vou trocar por 1. Então, esse menos 1 vai passar somando para o outro lado, e 4 mais 1 é igual a 5. Então, acabo de descobrir que meu b é 5. Pronto, acabei, então, de achar a função que eu procurava. Essa função é menos x mais 5. Agora, 2 observações, só para não dizer que eu não falei das flores, lembrando que a gente está trabalhando com funções do tipo y igual a ax mais b.
A primeira delas é se o meu b for zero. Se meu b for zero, a gente vai ter apenas y igual a ax, e a gente continua com uma função do primeiro grau, porque a gente tem x na 1, que é o que caracteriza essa função. Se meu b é zero, o corte com o eixo y tem que ser em zero, ou seja, essa reta vai acabar passando pela origem. E esse tipo de função, se a gente quiser, pode ser tratada por um nome especial, que é o que a gente chama de função linear. Se o meu a for zero, a gente vai ter apenas y igual a b. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que agora a gente não tem mais uma função do primeiro grau, porque a gente perdeu o x na 1, que é o que caracteriza essa função. E vamos pensar o seguinte, o a é quem dava a inclinação da nossa reta, né? Nos dizia se ela era crescente ou decrescente. No momento que eu faço a igual a zero, na verdade, eu estou dizendo que essa minha reta nem cresce nem decresce, ou seja, ela é uma reta horizontal. E aí, o nosso y, ele sempre vai ser b, independente do valor de x. Isso é o que a gente chama, então, de uma função constante. Para finalizar, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Tu tem uma piscina vazia, liga uma torneira e enche essa piscina. No momento que ela encheu, desliga a torneira. Esse gráfico está relacionando o tempo em horas e o volume em litros dessa piscina. E aí ela estava vazia, com volume igual a zero, começou a aumentar esse volume, a gente começou a encher essa piscina, e aí em determinado momento esse volume ficou constante. A gente pode fazer algumas perguntas acerca dessa situação. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que em 1 hora o volume aumentou 500. Então, a gente pode dizer que a vazão dessa torneira é de 500 litros a cada hora. Outra coisa que a gente pode analisar é quanto tempo demorou para se encher essa piscina. Percebe que a gente vai enchendo, enchendo, enchendo até 6 horas. A partir de 6 horas, o volume passa a ser constante. O que é isso? A torneira foi desligada e a piscina atingiu o seu volume e aí ele não variou mais, ele ficou constante ali. E qual é esse volume, né, pessoal? Lembrando que aqui eu utilizei uma escala de 500, então aqui seria 3.000. O volume dessa piscina é de 3.000 litros. Então, são coisas que a gente consegue analisar apenas olhando para esse gráfico aí. Certo? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau!